Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer agora a leitura da apostila, nas páginas 182 até 192, capítulo 11, que é este daqui, as leis de Newton. Começando na página 182. Neste capítulo, você aprenderá a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais. Verá o quanto essas grandezas são importantes para a compreensão das leis de Newton. Você ainda aprenderá sobre as 3 leis de Newton e suas aplicações. Quando tentamos definir as grandezas físicas dos fenômenos que ocorrem à nossa volta, notamos que algumas ficam totalmente caracterizadas apenas com um valor numérico dado e sua respectiva unidade. Outras, porém, exigem mais informações para serem completamente caracterizadas. A partir dessa constatação, definimos as chamadas grandezas escalares e vetoriais. As grandezas escalares são as que se caracterizam totalmente quando fornecido um valor numérico e sua unidade. São grandezas escalares o tempo, a massa, a energia e o trabalho. Para exemplificar, se afirmarmos que estamos conversando há 2 horas, não precisamos fornecer mais informações, pois o tempo gasto nesta conversa estará totalmente definido em um número 2 e em sua unidade, horas. Grandezas escalares são grandezas que, para serem totalmente compreendidas, necessitam apenas do seu valor numérico e da unidade que as acompanha. As grandezas vetoriais são aquelas que, para serem perfeitamente definidas, exigem, além do valor numérico e da sua unidade, uma direção e um sentido, pois suas características dependem de onde e para onde é a sua ação. Observem a figura 1. Figura 1. Jogador chutando a bola, ação que necessita de sentido e de direção para ser totalmente compreendida. Então, aqui, nesse número 1, direção horizontal, a força exercida aqui para a direita, direção horizontal para a esquerda, e aqui nesse número 3 a direção inclinada. Note que para chutes de mesma intensidade, as consequências são diferentes em cada uma das situações. Em um, a ação do chute fará a bola se deslocar para a direita horizontalmente. Em 2, a bola se deslocará para a esquerda horizontalmente. E em 3, a bola subirá para a direita. Esse fato nos mostra de onde e para onde aplicamos o chute. As grandezas vetoriais são representadas por um vetor, que é um segmento de reta orientado. Os vetores têm como elementos uma direção, representada pela reta que dá suporte ao vetor, um sentido, representado por uma seta colocada na extremidade apropriada desse segmento de reta, e um valor numérico, também chamado de módulo ou intensidade, que é proporcional ao tamanho do vetor. Então, a grandeza vetorial precisa de uma direção, que pode ser dada na vertical, na horizontal ou inclinada. Precisa de um sentido para cima, para baixo,
para a direita, para a esquerda, para cima e para a direita, ou para baixo e para a esquerda. Observando as figuras 2 e 3, podemos concluir que para cada direção temos dois sentidos. Por exemplo, na direção vertical para cima e para baixo, na direção horizontal para a esquerda e para a direita. A grandeza vetorial também possui um módulo ou intensidade. Observe a figura 4. Na figura 4, nós temos exemplos de módulo ou intensidade. O vetor A tem módulo igual a 3 unidades de medida, 3U, e o vetor B tem módulo igual a 5 unidades de medida, 5U. Então, o vetor A tem 3 unidades de medidas, olha. 1, 2, 3. Então, 3U. E o vetor B tem um módulo igual a 5 unidades de medidas. Então, aqui tem 5. Grandeza vetorial. Para ser completamente compreendida, essa grandeza necessita da apresentação de valor numérico e unidade, módulo, direção horizontal, vertical, etc., e sentido para a esquerda, para a direita, etc. Força, operação com vetores. Quando vemos uma bola parada, notamos que seu estado de repouso não se altera, a não ser que alguém a chute. Nesse momento, ocorre uma mudança em seu estado, passando do repouso ao movimento. Então, aqui na figura 6, a força aplicada pelo chute produz variação no estado da bola, provocando seu movimento. No instante em que alguém a chutou, estabeleceu-se uma interação entre o pé e a bola, aplicando assim uma força sobre ela. Esse agente físico, denominado força, é capaz de produzir alterações no estado de movimento, de aumentar a velocidade, de diminuir a velocidade e, inclusive, de parar o movimento. A força também pode gerar deformações, como podemos observar na figura 7. Então, na figura 7, nós temos a força de impacto aplicada pelo martelo na lata gera uma deformação na superfície da lata. Quando aplicamos uma força sobre um objeto qualquer, precisamos de algumas informações a respeito desta, tais como direção, horizontal, vertical, inclinada, e sentido, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Mas também precisamos saber a intensidade da força aplicada. Essa definição virá com um valor numérico e uma unidade. A partir dessa ideia, notamos que a força é uma grandeza vetorial, pois é necessário dar o módulo, intensidade, a direção e o sentido, além da sua unidade, para defini-la claramente. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade de medida de força é o Newton. O Newton é representado pela letra N em maiúsculo. Força é o agente capaz de produzir aceleração, deformação ou neutralização de outra força. Equilíbrio. Como cada uma das forças é independente das demais, o efeito resultante delas é obtido a partir da soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo. O valor denominado como resultante das forças é representado pelo símbolo FR. Exemplo 1. 2 garotos estão brincando de cabo de guerra, segurando as extremidades de uma corda.
Então, na figura 8, temos dois garotos, João e Pedro, brincando de cabo de guerra. João puxa a corda para a esquerda com 50 newtons e Pedro puxa a corda para a direita com 80 newtons. Então, são duas forças opostas. Tá? Então, aqui na figura 9, duas forças aplicadas na corda de mesma direção, horizontal e sentidos opostos. F1 para a esquerda e F2 para a direita. Como são vetores de mesma direção e sentidos opostos, o cálculo da resultante é feito subtraindo o módulo da maior força do módulo da menor força. O sentido da força resultante será o mesmo daquela que possuir o maior módulo. Então, como o maior módulo é a F2, que é 80 newtons, então eu vou calcular F2 menos F1, tá? Então, a força resultante, FR, é igual a F2 menos F1. Então, a força resultante é igual a 80 newtons menos 50 newtons, que é o valor da força número 1. E, então, 80 menos 50, 30. Tá? Então, a força resultante é igual a 30 newtons. Observando a resposta, é como se Pedro tivesse puxado a corda sozinho, apenas com uma força de 30 newtons. Exemplo 2. Um saco de areia é arrastado por dois operários. Um aplica uma força de 10 newtons e o outro uma força de 12 newtons. A força resultante será, nesse caso, a soma das duas forças, pois a areia é arrastada pelos dois operários no mesmo sentido, como podemos observar na figura 10. Então, na figura 10, duas forças de mesma direção, horizontal e sentido para a direita, aplicadas no saco de areia. A força resultante corresponde à soma de ambas. Então, uma força foi aplicada de 10 newtons e a outra de 12. Então, somando 10 mais 12, a força resultante é de 22 newtons. Quando usamos as notações FR, F1 e F2, estamos nos referindo aos vetores FR, F1 e F2, com suas direções, sentidos e módulos. Agora, quando nos referimos às notações FR, F2, F1 sem as setas aqui em cima, tá vendo? Não tem seta aqui em cima. Estamos nos referindo aos valores numéricos, módulos ou intensidade de cada uma das forças. Agora vamos lá para a página 190. As leis de Newton. Já estudamos os movimentos sem considerar as causas que os provocam, cinemática. A seguir, vamos estudar as causas dos movimentos, que é dinâmica. As chamadas leis de Newton são as leis fundamentais do movimento. Seu conhecimento é fundamental para que possamos compreender vários acontecimentos do nosso cotidiano. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, o princípio da inércia, diz que um corpo qualquer, cuja resultante das forças é nula, tende a permanecer em seu estado inicial de movimento ou de repouso, como pode ser visto na figura 11. Então, na figura 11, temos o menino equilibrando livros na cabeça. A resultante das forças é nula, portanto, pela lei da inércia, os livros tendem a permanecer como estão, ou seja, em repouso. Para compreender melhor o princípio da inércia, vejamos os exemplos 3 e 4 a seguir. Exemplo 3. Durante uma viagem de ônibus, o motorista é obrigado a frear bruscamente. Nesse momento, o passageiro sente como se estivesse sendo atirado para frente, como é possível observar na figura 12.
Na figura 12, então, temos o movimento dos passageiros para frente após o ônibus acionar os freios. Um exemplo em que percebemos os efeitos da lei da inércia. Na verdade, o que ocorre é que o passageiro tende a continuar por inércia o movimento do ônibus antes da freada. Exemplo 4. Em uma pista molhada pela chuva, um carro com os pneus carecas desliza em uma curva, pois o atrito torna-se desprezível, saindo pela tangente, como é possível observar na figura 13. Então, na figura 13, nós temos o quê? Carro derrapando na curva. Outro exemplo da lei da inércia. A explicação para esse fato é: como a resultante das forças externas é nula, o veículo tende a continuar seu estado de movimento retilíneo e uniforme. Consequentemente, ele, nessas condições, não fará a curva. Bem, agora eu quero que vocês voltem até a página 188 e 189 e resolvam os exercícios 1, 2, 3 e 4. O que diz o exercício 1? Explique com suas palavras o significado dos termos letra A, força, e letra B, força resultante. Exercício 2. Diferencie uma grandeza vetorial de uma escalar e dê um exemplo de cada uma delas. Exercício 3. Sobre um corpo são aplicadas duas forças. F1 de intensidade 10 newtons, direção vertical e sentido para baixo, e F2 de intensidade 5 newtons, direção horizontal e sentido para a esquerda. Represente o corpo e essas duas forças. Exercício 4. Caso uma pessoa seja puxada para o lado direito com uma força de 10 newtons e para a esquerda com uma força igual a 10 newtons, o que acontecerá a essa pessoa em relação à sua posição? Apresente os cálculos efetuados para comprovar sua afirmação. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.